received word of a strange invention. What it can do will amaze one. Olá, ouvintes! Você está escutando o Esquina das Ideias, o seu podcast de divulgação científica. Aqui você encontra entrevistas sobre diversos temas da ciência com grandes especialistas. O Esquina das Ideias é um projeto independente e gostaria de agradecer as contribuições recebidas, que foram e são importantes para viabilizar o nosso trabalho. Hoje recebemos a economista Cristiane Sherman. Cris é bacharel em economia pela PUC-Rio e mestre em economia pela EPGE-FGV. Atualmente está no 6º ano do PhD em Princeton e suas pesquisas se concentram em economia do trabalho, setor público e desenvolvimento econômico. É um prazer receber você aqui, Cris. Eu que agradeço, é um prazer poder trocar ideia com vocês. Então, Cris, a gente começa o podcast sempre com uma pergunta sobre trajetória, né? E uma coisa que chama a atenção é que você sempre teve essa pegada um pouco mais acadêmica na sua trajetória da graduação. Eu vi que você fez assistência de pesquisa já, você teve uma experiência prévia com pesquisa antes do mestrado. Como foi essa decisão de ter um direcionamento mais acadêmico que te motivou a seguir esse caminho e também a escolher fazer esse ciclo tão longo, que é fazer o mestrado, depois fazer o PhD? Muitas coisas meio que aconteceram por acaso. Eu não entrei no curso de economia já querendo ser acadêmica. Não tenho ninguém na minha família que seguiu a carreira acadêmica, se tornou economista. Então, a princípio, eu realmente não tinha nenhum motivo para ser uma acadêmica em economia. E eu estudei a vida inteira numa escola, na mesma escola, e essa escola era pequena. Então, os professores já desconheciam bem de alunos, e eu tinha vários professores que chegavam para mim e falavam que eu tinha um perfil mais acadêmico, porque eu era uma criança meio curiosa, eu gostava de estudar e ler sobre várias coisas. E essas pessoas com esse perfil, eventualmente, faziam mestrado e doutorado. Só que eu não tinha a menor ideia do que eu queria dizer. E durante o ensino médio, quando chegou a hora de escolher, fazer o vestibular, né, escolher uma carreira, eu queria escolher alguma coisa que me desse estabilidade financeira, era tudo que eu queria. Eu não tinha nenhuma ideia do que era ser um acadêmico, além de que pessoas com doutorado eventualmente poderiam dar aula numa universidade, era tudo que eu sabia. Então eu comecei a graduação em economia na PUC e direito na UERJ ao mesmo tempo, e eu levei uma rotina dupla durante um ano, estava tudo indo bem, até que um dos meus mentores na graduação, que na época era o diretor do departamento, ele me chamou para conversar na sala dele, e aí ele falou assim, olha, você tem que fazer uma escolha. O argumento dele foi que já estava na hora de começar a participar de atividade acadêmica e, obviamente, fazer 2 faculdades não dava tempo para isso. E aí eu acabei escolhendo economia, que não era o que mais gostava, mas era onde eu tinha uma bolsa integral, e aí seria meio complicado trancar o curso e tudo mais. E aí, trancar o curso de Direito me liberou tempo para poder fazer as atividades acadêmicas, então eu fui assistente de pesquisa do Juliano, eu dei várias monitorias, eu participei do PET, que é o Programa de Ensino Tutorial na PUC, que os alunos eles tinham que escrever uma monografia no final do 4º período, e aí eu fui fazer um intercâmbio, fui para Paris, fui para a França, e a minha ideia era fazer um estágio, depois quando eu voltasse. E aí, quando eu voltei para o Brasil, esse mesmo mentor me chamou de novo na sala dele, e ele perguntou, e aí, o que você vai fazer? Aí eu falei que não sabia muito. Aí ele sugeriu que eu fizesse ANPEC e entrasse para o mestrado. E aí vários professores da graduação que me conheciam bem também sugeriram esse caminho. E a ideia era que eu poderia descobrir se eu gosto de fazer pesquisa, e aí eu poderia seguir para o doutorado, mas que se eu não gostasse, tudo bem também. Eu ainda teria aprendido, eu ainda aprenderia algumas ferramentas que poderiam ser úteis no mercado de trabalho, duraria só 2 anos, ainda no início de carreira, né, quando o custo de oportunidade era mais baixo. E aí eu fiz ANPEC, fui para a PGE, a Fundação Getúlio Vargas, no Rio, e o meu primeiro ano foi trágico, ele foi muito difícil. Essa transição da graduação para o mestrado foi difícil. Eu não me adaptei ao currículo tradicional, de micro, macroeconometria, que é aquele currículo que todo mundo tradicionalmente vê nas escolas de economia. E meu desempenho não esteve nem perto de ser brilhante. E aí eu terminei meu primeiro ano falando que chega, doutorado não era para mim, eu iria parar no mestrado e seguir no mercado de trabalho. E aí chegou no 2º ano que a experiência foi completamente oposta.
é o Chico Costa, que tinha acabado de terminar o PhD dele em LFI, me chamou para ser assistente de pesquisa em vários projetos com ele. E com ele eu tive um contato muito próximo do que era o dia a dia de um pesquisador de uma universidade em diferentes estágios de pesquisa. E a Cecília Machado, ela topou ser minha orientadora numa ideia de pesquisa que ainda estava bem vaga na minha cabeça. E ela deu muita liberdade, segurança durante o meu processo para fazer o artigo acadêmico do zero, né? Ao mesmo tempo que ela também foi muito presente para me orientar. Então, com ela, eu tive uma experiência muito próxima do que era fazer um artigo acadêmico do zero, que é transformar aquela hipótese, aquela ideia meio vaga na sua cabeça num projeto de pesquisa, até o final, que é publicar o artigo. E eu me apaixonei pelo processo de pesquisa no segundo ano, foi quando eu me descobri. E aí o Chico e a Cecília perceberam essa minha empolgação durante o processo e falaram, olha, eu acho que você tem que considerar fazer o doutorado. O problema é que eu não queria, de jeito nenhum, aceitar essa ideia. Nessa altura, eu já tinha uma ideia muito clara do que era fazer um doutorado, eu já tinha conversado com várias pessoas que estavam fazendo, eu já tinha feito um doutorado, e eu sabia muito bem quais eram as renúncias pessoais que um doutorado envolve. Mas eu só não sabia se era a melhor escolha para mim, pessoalmente. Então, eu optei por não aplicar direto no mestrado, eu optei por não aplicar para o doutorado direto no mestrado, e eu tirei um tempo para amadurecer a ideia, e aí eu trabalhei com uma assistente de pesquisa no TPI, no Climate Policy Initiative, na PUC, e eu fiz algumas consultorias mais de curto prazo para o Banco Mundial, e aí nesse 1 ano e meio, eu decidi que já estava na hora de fazer um doutorado, mas eu queria ver se eu conseguia ser aceita para algum doutorado fora do Brasil, até porque eu já tinha tido treinada na PUC e na IPGE, que já eram 2 dos melhores centros de economia no Brasil, e então meio que já conhecia todo mundo, aí eu queria expandir um pouquinho mais o meu horizonte, ter um treinamento diferente, conhecer outras pessoas. E aí eu joguei os dados, porque o application é basicamente uma loteria. E aí eu tive uma sorte fantástica de ter tido aceita para Princeton, que estava no topo da minha lista, e eu realmente não esperava por isso, foi um negócio que me deixou extremamente feliz. E eu não me arrependi nenhum dia, assim, na maioria dos dias, não todos, eu realmente curti a experiência de fazer o PhD, eu gosto da maior parte do dia a dia de um acadêmico, então realmente não me arrependi. Eu amo Princeton, eu amo a cidade, eu amo o departamento, eu amo as pessoas aqui, sabe? Para mim, valeu a pena, mas, obviamente, é uma experiência que é muito pessoal, não necessariamente positiva para todo mundo. Na verdade, para a maioria das pessoas, ela pode ter uma consequência, o doutorado tem uma consequência meio negativa psicologicamente no longo prazo. Então, acho que o importante é ter uma consciência que é um processo difícil, não fantasiar o que é uma vida acadêmica, mas, para algumas pessoas, é realmente uma experiência que recompensa e gratifica. Ótimo, Cris. E bom que a experiência tem sido positiva na maior parte do tempo, né? Então, o que eu falo com meus amigos que me perguntam também como está sendo a experiência do mestrado, eu falo, é ótimo quando passa, né? Quando acaba o semestre, aí, ótimo, aprendi muito, foi ótimo. Durante Sim, para a maioria. a controvérsia. Por isso que eu acho que também vale passar um tempo antes de você se jogar. Eu sempre falo para as pessoas que eu vejo muita gente que aplica direto mestrado, doutorado, e às vezes eu pergunto aqui, mas por quê? Como você tem tanta convicção disso? Não é possível, sabe? E aí eu sempre recomendo as pessoas a passar um tempo, tentar amadurecer essa ideia, porque é um período de renúncias mesmo, é difícil. E ter mais certeza também de qual, porque é uma escolha que demanda muito tempo, né? E entrando nesse demanda muito tempo, agora você está no momento final do PhD, e é o momento que muitos acadêmicos falam que começa a ter uma pressão maior, o job market já está no horizonte, todas essas questões começam a aparecer no mundo, né? E como está sendo essa experiência de chegar perto do fim do PhD? Conte aí sobre essa experiência em Princeton também. É muito estressante. Eu falei que na maioria das vezes eu gosto, né? Mas a maioria dos dias que eu não tenho gostado tem sido mais na reta final mesmo. Eu acho que a coisa mais importante durante o 4º e 5º ano do PhD é você ter uma reflexão honesta do que vai te fazer feliz. Onde você quer estar geograficamente, qual o estilo de vida que você quer levar, o que te estimula profissionalmente, que tipo de pessoa você quer ter, quais são as suas prioridades nos primeiros anos depois do PhD. Você tem que ser muito honesto com você mesmo
ao mesmo tempo você não tem a menor ideia de onde você vai estar depois do seu PhD, né? E além disso, além desse processo de autoconhecimento, você também tem que se informar sobre o mercado de trabalho de forma geral, você tem que conversar com muitas pessoas, informar o que é um trabalho no governo, organização multilateral, consultoria, tech, universidade. E, ao mesmo tempo, além disso, você ainda tem que pensar, além de você ter que pensar no que você quer fazer depois do PhD, você tem que continuar trabalhando na sua tese, você tem que pensar no hoje, porque você tem que se formar, e principalmente você tem que trabalhar naquela ideia de pesquisa que vai ter o maior potencial para o seu job market paper, que geralmente é o principal capítulo da sua tese. De forma alguma, esse paper ele deve ser coautorado com uma pessoa sênior. De preferência, ele deveria ser um paper que você escreve sozinho, mas essa norma ela vem mudando nos últimos anos, com várias pessoas tendo job market papers coautorados e que conseguem bons empregos acadêmicos. Então, ao final do 5º ano, depois que você passa por vários altos e baixos durante o PhD e conversa com muitas pessoas, as pessoas já têm uma ideia um pouco mais concreta do que elas querem fazer depois. Caso você queira tentar o mercado acadêmico, é muito importante que você tenha um projeto que o seu comitê acredite que seja o seu job market paper. E, além disso, você tem que apresentar internamente várias vezes no departamento para receber o feedback de outras pessoas além do seu comitê. E isso é importante porque isso ajuda a saber qual a direção que você vai tomar para o seu projeto, né? Onde que você vai focar durante o verão. Então, para quem vai tentar o mercado acadêmico, esse período entre o 5º e o 6º ano, é basicamente o período onde você fecha os pontos do seu job market paper, você vai finalizar o modelo, vai finalizar os resultados, você vai escrever o primeiro draft, né, o primeiro rascunho, vai pensar como que você vai vender o artigo, vai apresentar em conferência. E aí, ao final do verão, o departamento recomenda que os alunos tenham uma conversa com seus orientadores para saber se eles já estão prontos, se eles já têm o job market paper. Daí começa aquela preparação tradicional que outras pessoas lá no podcast já falaram, como a Mayara e a Diana. O timeline meio que varia um pouco entre os campos, se você vai tentar o mercado de economia tradicional, ou se você vai tentar uma coisa mais de political science, ciência política, você vai tentar public policy. Também tem um pouco de variação entre países, se você vai focar nos Estados Unidos, vai focar na Europa, no Canadá, mas o processo em si ele é bem parecido. Para os alunos que não querem o mercado acadêmico, o verão é aquele momento que eles se preparam para o mercado não acadêmico, que muitas vezes coloca nenhum ou muito pouco peso no job market paper. Agora, para quem, por exemplo, cogita ir para tech, quer ir para a Amazon, Meta, que é o novo Facebook, Uber, as pessoas precisam estar afiadas na programação e, além disso, nas perguntas comportamentais que aparecem nas entrevistas. Quem quer ir para uma consultoria econômica tem que se preparar para os casos que são perguntados nas entrevistas, casos relacionados à regulação, litigação, fusão, aquisição. E quem, por exemplo, cogita o programa de economista do FMI, além do job market paper, precisa estar preparado para o processo seletivo, que envolve vários painéis que testam o seu conhecimento técnico, principalmente macroeconomia internacional. Então, é importante você saber o que você quer depois do PhD, porque cada alternativa tem uma preparação diferente e muito dificilmente você consegue fazer tudo e muito bem. Aí, agora, posso falar um pouco como está sendo o meu verão, né? Eu decidi que eu vou tentar o mercado acadêmico, isso já estava decidido há um tempo. Então, no semestre passado, durante a primavera daqui, eu apresentei o projeto que vai ser um job market paper em vários grupos internamente. E aí eu recebi vários feedbacks úteis. E aí, com esse feedback, eu me reuni com o meu comitê. E daí a gente traçou um plano, né? A gente traçou os próximos passos, quais seriam os pontos fortes e fracos do artigo, onde que eu deveria focar, tudo mais. Então, meu verão basicamente fechar o modelo, calibrar o modelo. Eu acabei de finalizar um piloto que está fazendo um survey com as firmas para entender melhor os mecanismos por trás dos meus resultados. E aí já estou escrevendo. Inclusive, eu tenho que entregar um draft já daqui a 2 dias. Então, nesse meio tempo, também tenho que finalizar outros projetos para acrescentar no portfólio de pesquisa, né? Em setembro, eu já estou agendada para dar um seminário aqui no departamento. E a ideia é que eu tenha uma simulação bem parecida do que seria um job talk, que é o seminário de contratação. Ali os professores já não encaram mais que você trabalha com algo preliminar. Eles querem que você se comporte como alguém que está tentando convencer a audiência de que vale a pena dar um emprego para você. Então, eles testam se você realmente está pronto para o mercado, para a vida real. Então, além
disso, além de ter que finalizar toda a parte escrita do meu Geomark Paper, ainda tem que preparar a apresentação e praticar, porque o nível de exigência é bem alto, né? Então, é um período muito estresse, muitas dúvidas, muito desgaste, muita síndrome do impostor. É um momento difícil, mas aí, por outro lado, eu gosto de pensar que ele é meio temporário. Todos meus amigos, colegas que estiveram no Geomark nesse último ano agora eles estão aproveitando bastante o verão, todo mundo com título, emprego, não vivendo mais de bolsa, morando em lugares legais. Então, acho que é um período temporário, não tem como escapar disso e é meio necessário para fechar esse ciclo. Uma das coisas que chamou a atenção da gente é que, apesar de você não ter terminado seu PhD, você tem apresentado pesquisas e feito bastante artigos interessantes, com coautorias ou não. E agora, entrando um pouco nessa sua área que você tem explorado, nesses trabalhos que você tem publicado ou está em publicação, os processos de publicação, uma das coisas que a gente percebe é que tem um componente de desenvolvimento e política ou instituições políticas nessa análise de desenvolvimento. Como foi a introdução que você teve nesse tema de pensar desenvolvimento e também pensar um pouco de economia política, finanças públicas? É um processo que demora, né? A minha primeira vez foi nos últimos 2 anos da graduação. O meu primeiro contato foi com uma matéria chamada Desenvolvimento Socioeconômico na PUC. E a gente basicamente aprendia os modelos, eu não sei como é que está hoje em dia, mas na época eram modelos de crescimento com uma pegada mais macroeconômica, como o modelo de Bob-Solow, e que começaram tentando entender qual era o papel do capital, para o trabalho, o progresso tecnológico no crescimento econômico. E aí, depois disso, você adicionava algum componente, qual seria o papel do capital humano em forma de investimento em educação ou o papel de inovação em forma de subsídio para pesquisa no crescimento econômico. Por que alguns países crescem mais que outros? Qual é o papel de instituições, como o tipo de colonização, o nível de corrupção no desenvolvimento? Então, foi a primeira vez que eu tive um contato mais objetivo do que seria desenvolvimento, mas do ponto de vista macro agregado, eu achei bem interessante. Logo depois, já no final da graduação, comecei a trabalhar como assistente de pesquisa no TPI, no Climate Policy Initiative, e aí eu tive um contato um pouco mais direto do que era desenvolvimento do ponto de vista micro, né? Foi meu primeiro contato com base de dados, com algumas coisas relacionadas ao meio ambiente, mas muito preliminar, porque eu não tinha as ferramentas necessárias para entender um artigo acadêmico do início ao fim, para criticar, para pensar de forma crítica, né? Aí veio o mestrado, e no segundo ano do mestrado eu escolhi desenvolvimento e economia do trabalho como a minha matéria de eletiva, e ali, de fato, comecei a desenvolver a maturidade de ler, entender os artigos acadêmicos que eram mais importantes naquela área. E eu me encantei, eu fiquei bem fascinada com a criatividade, a relevância dos assuntos, ainda mais para quem vem de um país tão desigual como o Brasil, é bem interessante ler esses tópicos, né? E eu ainda acho, né, que são campos que exatamente podem dar uma contribuição maior à sociedade, às políticas públicas. Então, talvez por ter me empolgado com esses campos, acho que não demorou muito para as ideias de pesquisa surgirem mais relacionadas a essa área, né? E aí, quando eu fui para o doutorado, eu já tinha uma ideia clara de que eu ia trabalhar com microeconomia aplicada, e eu tinha quase certeza que um dos meus campos ia ser economia de trabalho, porque além de ser o campo que eu tinha mais gostado até então, principalmente tem muita área, muita tradição em label em economia de trabalho, por causa do Industrial Relations Pattern, que na verdade foi o berço dos 2 últimos ganhadores do Prêmio Nobel, pelas contribuições de economia de trabalho em experimentos naturais, que é o David Codd e o Joshua English. E eu considerava muito fazer desenvolvimento, porque eu sempre me interessei por fricções, barreiras, os problemas que são mais prevalentes, mais relevantes em países de desenvolvimento, né? E aí, no segundo ano, tinha uma gama de matérias, aí eu decidi que eu queria explorar um pouquinho de tudo. Então, além de economia de trabalho, tive contato com desenvolvimento, organização industrial, finanças corporativas, finanças públicas. E aí eu acabei escolhendo economia de trabalho e finanças públicas como meus campos principais, mas eu sempre soube que a minha pesquisa, de alguma forma,
ia ter alguma pegada de desenvolvimento. E aí, no terceiro ano, eu resolvi aproveitar para assistir outras aulas também. Eu assisti um pouco de economia e saúde, comércio internacional, até para entender melhor os métodos, onde que a literatura estava avançando, etc. Mas, no final, só serviu para ter muita certeza de que era isso que eu queria estudar. Eu queria estudar essas interações entre regulações e políticas públicas, por exemplo, uma política de anticorrupção, uma política de ação afirmativa, com os agentes, que pode ser os trabalhadores, as firmas, os governos locais. Você falou um pouco que a sua área também é economia do trabalho. O que tem te chamado a atenção nesse campo? Eu tenho lido rapidamente umas coisas semana passada sobre o meu trabalho. E tem uns temas que estão super fortes ultimamente, e são muito, muito interessantes. O que você tem visto aí na nossa exploração da literatura no geral, né? Eu acho que a coisa mais interessante, talvez, seria entender exatamente o que está acontecendo no mundo pós-pandemia. A gente tem observado uma relação de trabalho cada vez mais precária entre trabalhadores e firmas. Além disso, a gente tem observado uma certa dificuldade de retomada do trabalho dos níveis da força de trabalho dos níveis pré-pandemia. Vários estabelecimentos estão tendo dificuldade de contratar, mesmo aumentando o salário. E aí a pergunta é por que as pessoas não querem voltar a trabalhar, que essa mudança, por exemplo, ela é permanente ou se ela é só temporária, quanto tempo que vai voltar para levar para a gente voltar para os níveis anteriores à pandemia, se é que um dia a gente vai voltar. E a desigualdade de forma geral, né? Qual é o papel das firmas na desigualdade salarial? Que tipo de políticas podem diminuir essa desigualdade? Saber mais sobre desigualdade para outros grupos de minoria, desigualdade racial, desigualdade entre pessoas com deficiência, etc. Então, acho que é uma época bem animadora para tentar estudar vários tópicos de economia e trabalho que são bem relevantes. Acabou que a pandemia trouxe diversos debates, né? Agora tem trabalho remoto também, como que isso vai impactar as cidades? Tem um componente também que vai para diversos campos e intersecções também de áreas. A pandemia, de alguma forma, mudou as tendências, mas ela também acelerou outras tendências. E aí tem uma certa expectativa. O que vai voltar ao nível anterior da pandemia? A gente consegue retomar. E o que vai mudar de forma permanente, como que as firmas vão se ajustar em relação a isso, como que as pessoas vão se ajustar em relação a isso, pode ser na decisão de como ofertar o trabalho, pode ser na decisão que vai para o ensino superior ou não, vai fazer outra coisa. São tempos novos, que a gente não desconhecidos mesmo. Entrando nas suas pesquisas que você tem desenvolvido recentemente, que são ótimas, e é incrível ver uma pessoa que está nesse processo do PhD e durante esse processo tem publicado coisas super interessantes. Você tem esse trabalho que está em processo de publicação de Employee Cost of Corporate Department in Public Procurement. Você tenta olhar esses impactos dessas políticas anticorrupção no mercado de trabalho, se eu não me engano. Você pode falar um pouco desse artigo para a gente? Claro, a motivação do projeto é que a gente basicamente sabe muito sobre o efeito negativo de corrupção. A gente sabe que mais corrupção leva a mais desperdício de recursos, uma menor provisão de bens públicos, menos confiança dos agentes no governo, maior desigualdade social. Então, a princípio, qualquer sociedade gostaria de combater a corrupção. Uma pergunta importante, mas que ela é menos explorada e não tem uma resposta clara, é que tipo de política anticorrupção realmente funciona. E quando a gente considera os benefícios dos custos das políticas de anticorrupção, qual dessas políticas seria mais eficiente? Então, ela é uma literatura que é menos estudada, mas ela é super importante, porque, principalmente para os países em desenvolvimento, que têm índices de corrupção bem altos, e, historicamente, tem muita dificuldade em combatê-la, né? O que eu faço no artigo é basicamente olhar para uma política de anticorrupção específica, que é o debarment, ou blacklisting, né? Ele significa a mesma coisa. E aí, como que funciona essa política? É basicamente uma punição às firmas comprovadamente corruptas, e essas firmas elas são excluídas do processo de licitação por um determinado período de tempo. É uma política que tem sido adotada por vários países, como os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, a China. E a pergunta que eu tento responder no artigo é: qual exatamente o impacto dessa política
nos trabalhadores dessas firmas que estão punidas. E a resposta não é óbvia, porque quando os governos e agentes internacionais eles desdenham essa política de anticorrupção, os trabalhadores dificilmente eles entram na função objetiva, eles dificilmente têm uma preocupação grande para eles, né? Então, para responder essa pergunta, eu olho para o Brasil, que tem algumas vantagens. A primeira vantagem é que ele é um país que é muito conhecido, tem uma carga regulatória muito grande às firmas, o que abre oportunidade para a prática de corrupção por parte das firmas, né? A segunda vantagem é que o país ele teve algumas mudanças que levaram ao aumento da responsabilidade corporativa por prática de corrupção. Isso veio lá de trás, em 2013, quando teve uma investigação bem conhecida que descobriu o grande esquema de corrupção para obter contrato com o governo federal. Em junho de 2013, a população foi para as ruas protestar contra a corrupção, contra a má provisão de serviços públicos, etc. E aí, logo em seguida, o Congresso Nacional criou a Lei Anticorrupção e passou a ser válida em 2014. E uma dessas medidas dessa lei foi aumentar os custos para as firmas se engajarem em práticas corruptas, ilícitas. E a terceira vantagem é que existe uma base de dados bem rica que permite ver como que a exclusão do processo de licitação afeta as firmas e os trabalhadores. A base de dados que eu uso é o TES, que é o Cadastro de Empresas Inidonas e Suspensas. É uma base de dados pública que tem informação de todas as empresas, de todos os indivíduos que foram condenados por prática de ilícitas, como má conduta durante o processo de licitação, fraude fiscal, fraude de um contrato com a administração pública. E aí, uma vez que uma firma ela é incluída nessa base de dados, ela não pode ter contratos com agentes públicos durante um período de tempo pré-estabelecido. Em alguns casos, ela tem que pagar uma multa e também, em alguns casos, essa informação ela é divulgada pela mídia, pode ser no Diário Oficial, pode ser no site do governo federal ou até mesmo em mídias de maior expressão, né? Então, na primeira parte do artigo, o que eu faço é ver qual é o efeito dessa punição sobre as firmas. Para isso, eu pego todas as firmas que foram incluídas no TES, no cadastro, entre 2014 e 2016. Na primeira parte do artigo, o que eu faço é ver qual é o efeito dessa punição sobre as firmas. Para isso, eu pego todas as firmas que foram incluídas no cadastro do TES entre 2014 e 2016. O grande problema é comparar essas firmas que foram incluídas com todas as firmas que existem é problemático, né? Porque as firmas que foram eventualmente excluídas do processo de licitação, que elas foram punidas, na média, elas são firmas maiores em termos de número de empregados, de folha de pagamento, elas estão mais concentradas em alguns setores, como a construção civil, e elas estão mais propensas a participarem do processo de licitação. Então, qualquer comparação entre firmas que foram punidas e firmas que não foram punidas é bem complicado, porque essas firmas são bem diferentes para começo de conversa, né? Então, para contornar esse problema, o que eu faço é criar um grupo de controle, um grupo de comparação através do matching. Para cada firma incluída no TES, eu busco uma firma que pertence à mesma indústria, o mesmo estado, que pode ter serviço contrafactual, fazendo um matching com base de algumas características disponíveis que eu observo antes da punição, né? Como a distribuição de emprego e salário, se a firma tem um único estabelecimento, se a firma participou, ganhou de algum processo de licitação. E aí eu consigo achar candidatos ao grupo de controle para 96% da amostra. E aí, a partir disso, eu estimo modelos diferentes, comparando as firmas que foram punidas, quando elas estão incluídas no TES, com esse grupo de controle que foi construído a partir do match, antes e depois da punição, né? E, de forma geral, o que eu encontro é que as firmas que foram punidas, elas sofrem um choque negativo imenso, né? O total de emprego cai em torno de 47%, e a probabilidade da firma sair do setor formal aumenta em 15 pontos percentuais. Sair do setor formal porque o que eu observo é base de dados do mercado formal. Então, pode ser que a firma fechou ou a firma foi para a informalidade. E eu mostro que esse efeito negativo ele vem do fato de que as agentes do governo eles são compradores bem importantes para essas firmas. Mais da metade da amostra tinha algum contrato com o governo. Então, quando essas firmas estão excluídas do processo de licitação, elas sofrem um choque negativo de demanda bem grande, né? Então, a segunda parte do artigo, eu tento entender qual é o efeito dessa política sobre o salário dos trabalhadores dessas firmas. O problema é que você comparar o salário médio
das firmas do grupo de tratamento e controle antes e depois da punição é complicado porque a composição da força de trabalho ela muda com o tempo, ela muda com o choque. E as pessoas também mudam de emprego. Então, o que eu faço é um exercício bem parecido que eu tinha feito anteriormente para as firmas, mas eu faço para a amostra dos trabalhadores. Para cada trabalhador das firmas que eventualmente foram punidas, que foram incluídas no case, eu implemento um algoritmo para tentar identificar um outro trabalhador que possa fazer parte do grupo de controle, que esteja bem parecido nas características observáveis, como idade, gênero, se o trabalhador portador de deficiência, raça, o nível educacional, a indústria em que está empregado e a ocupação. E aí, a partir daí, eu estimo um modelo de diferente que compara os trabalhadores das firmas que foram punidas com os trabalhadores das firmas que não foram punidas antes e depois dessa punição. E aí, o que encontro é que os trabalhadores dessa firma estão menos propensos de estarem no setor formal, é uma queda em torno de 3 pontos percentuais. E, além disso, eu mostro que o salário do setor formal ele cai em torno de 22%, independente de ele ainda estar vinculado na firma ou não. E essa queda basicamente se deve ao desemprego. E aí eu também mostro que os trabalhadores que são supervisores ou que estão mais tempo na empresa ou que têm salários maiores, eles sofrem uma queda maior no salário, mas de forma geral todos os subgrupos de trabalhadores eles estão afetados, né? E aí na última parte do artigo eu tento entender se o efeito negativo sobre o emprego e salário ele se deve a um efeito direto da punição, por causa do choque negativo de demanda, ou se existe algum papel de choque de informação, no sentido de que a informação, a punição em si, ela é uma informação pública. Então, pode ser que exista um estigma negativo para os trabalhadores daquelas firmas que são comprovadamente corruptas, né? Todo mundo sabe disso. E aí, separar esses efeitos, ele é importante, mas ele é difícil. Então, o que eu faço é um exercício bem simples, que é olhar os trabalhadores que foram demitidos antes dessas firmas serem punidas e acompanhar esses trabalhadores ao longo do tempo. Como eles foram demitidos antes do choque, qualquer diferença que você observa, ele não é um choque negativo de demanda, ele é um choque de informação. E aí eu também encontro que esses trabalhadores também sofrem uma queda de salário, embora o choque seja menor, né? A queda seja menor. Então, a conclusão principal é que essas políticas de anticorrupção, elas podem gerar um efeito não intencional sobre outros agentes que não são o alvo principal, né? No caso da exclusão do processo de licitação, o alvo principal ele é claro, eles estão de empresa corrupta, mas eu mostro que os trabalhadores também são negativamente afetados por isso, né? Então, os policymakers, quando eles tentam levar em consideração os potenciais custos de benefício dessas políticas, é importante não só olhar para os benefícios, os potenciais benefícios que aumentar a transparência, a integridade das firmas, mas também olhar para outros agentes que potencialmente podem ser afetados, e no caso que eu olho especificamente são os trabalhadores, né? Então, qualquer política que você queira utilizar para combater a corrupção, você também tem que levar em consideração não só os benefícios, mas como os custos. Muito interessante mesmo o trabalho. E agora, começando o segundo trabalho, tem uma coisa que chama bastante atenção no pós-Constituição de 1988, que é que em 10 anos depois da Constituição foram mais de 1.000 municípios novos sendo criados no Brasil, né? Então, você teve esse processo que alguns chamam de municipalização, que é essa expansão dos municípios. E esse tema voltou recentemente um pouco no debate público, mas não foi para frente, que era essa ideia de se restringir ou não nesses municípios que têm mais dificuldade de sustentar autonomamente. E um dos textos que eu também achei super legal, que você fez com o Ricardo Darri, que é professor lá na PUC, um pouco tentando entender essa dinâmica de criação de municípios, não sei se esse é o melhor termo, e o desenvolvimento dessas regiões, né? Você poderia falar um pouquinho desse trabalho também? Esse tema sobre a criação de novos municípios, eu tenho a impressão que ele sempre volta a cada 4 anos com o Congresso se renovando, né? O paper, ele conecta várias questões da economia do setor público, né? Como que se divide essa responsabilidade entre governos federais, estaduais e locais para tornar a provisão de bens públicos eficiente? Qual seria o tamanho ideal dos governos locais? Ao mesmo tempo que um governo local muito pequeno potencialmente consegue identificar melhores preferências
e as demandas de bens públicos da população local, muito dificilmente esses lugares vão ter capacidade financeira de se manter de forma sustentável, porque com pouco de habitantes, né, a arrecadação ela baixa, custo fixo de alguns bens públicos, como a sede da prefeitura, construção de escola, posto de saúde, ele não é diluído e, potencialmente, também tem mais espaço para políticos piores se candidatarem, porque eles têm menos competição eleitoral. Por outro lado, um governo local maior, como o Rio de Janeiro, São Paulo, eles conseguem arrecadar mais, eles têm uma economia mais dinâmica, mas eles potencialmente têm mais dificuldade de identificar o que a população local quer, né? Porque é uma população mais heterogênea, é uma população que tem demandas por bens públicos mais heterogêneos, né? Então, não é à toa que essa questão de qual é o tamanho ideal do governo local é uma pergunta ainda relevante para a economia do setor público. Então, o que eu, Ricardo, tentamos fazer no nosso artigo é tentar entender que a criação dos novos municípios gera maior desenvolvimento local. E a gente argumenta que o Brasil oferece algumas vantagens para responder a esse tipo de pergunta, né? A primeira vantagem é que o Brasil ele é um país muito grande e os municípios eles têm muita autonomia administrativa, fiscal, para tomar decisões. Os municípios eles são responsáveis por prover alguns bens públicos, como educação primária, saúde básica, água, coleta de lixo, eletricidade nas ruas. Esses municípios também coletam impostos municipais, como o IPTU, o Imposto sobre Serviços. Eles também administram receitas, né? O município ele pode ser formado por mais de um distrito, e o distrito ele não tem autonomia administrativa, política nenhuma, né? Então, quando novos municípios estão criados, algum desses distritos eles se tornam municípios e eles ganham autonomia. E isso é uma forma bem simples, mas muito poderosa de centralização. A segunda vantagem é que o Brasil oferece um crescimento natural, né, que nem você falou. Na primeira parte da década de 90, o número de municípios do Brasil cresceu em torno de 23%. Ele saiu de 4.124 municípios em 1988 para 5.507 municípios em 1997. E isso basicamente aconteceu porque a Constituição Federal de 1988 concedeu aos estados a autoridade para definir as próprias regras e os próprios critérios de como que os municípios poderiam ser criados ou juntados, né? E esses requerimentos, eles variavam entre os estados, mas geralmente envolviam território T adjacente, uma população mínima e algum nível de desenvolvimento urbano para os novos municípios. E vários desses estados acabaram, na prática, facilitando esse processo de criação de novos municípios, como o Acre, o Rio Grande do Sul, Paraná, Paraíba. E esse episódio ficou conhecido como a Farra dos Municípios. O governo federal, eventualmente, ficou preocupado porque a grande maioria desses municípios eram muito pequenos e houve uma preocupação de que eles não seriam financeiramente sustentáveis e, além disso, os municípios que estavam separando os municípios originais iam perder a arrecadação. Então, o governo federal ficou extremamente preocupado em ter que bancar financeiramente esses novos municípios. Então, em 1996, o Congresso Nacional criou a Emenda Constitucional número 15, que removeu do Estado de autonomia de regular a criação dos novos municípios, e esse poder voltou para o governo federal. E o governo federal basicamente estabeleceu que, para criar os novos municípios, o distrito, se quisesse se emancipar, se quisesse se separar, eles tinham que realizar um plebiscito com toda a população municipal, não só dentro do distrito, né? E, além disso, eles tinham que comprovar de que eles eram financeiramente sustentáveis. Então, na prática, essa emenda constitucional ele colocou um freio nessa farra dos municípios. E aí, a partir disso, a gente observa que a quantidade de novos municípios ele caiu, né? Depois disso. E isso tudo para dizer que, na verdade, esse contexto ele proporciona um experimento natural que ele pode explorar essa criação dos novos, como que os novos municípios tiveram impacto sobre o desenvolvimento local, porque a gente tem um universo de municípios que, de fato, conseguiram se separar, mas a gente também tem um universo de pedidos que, ultimamente, foram negados ou que permaneceram abertos por causa dessa emenda constitucional de 1996. Então, a nossa estratégia empírica, ela envolve comparar os municípios que se desmembraram, os municípios que quase se desmembraram antes e depois dessa separação. E a terceira vantagem é que o Brasil tem
uma quantidade surreal de dados de alta qualidade que permite a gente estudar os efeitos de curto prazo e os efeitos de longo prazo, eu falo de 15 anos depois dessa separação, né? Em particular, a gente consegue estudar o efeito sobre desempenho fiscal, provisão de bens públicos e atividade econômica. Um disclaimer. Muitos desses dados estão a nível de município, eles não estão a nível de distrito. Então, quando a gente fala que o município se separou, a gente está falando do município que perdeu o território, mas também está falando do distrito que pertencia a esse município e se tornou um novo município. Então, na prática, a gente está falando do efeito agregado dessa separação. E aí, o primeiro resultado que a gente mostra no artigo é que os municípios que separaram, eles tiveram um aumento de 36% em transferência federal per capita, em comparação aos municípios que quase separaram. E isso é meio consistente com a ideia de que houve uma realocação de recursos financeiros por conta da FPM, do Fundo de Participação de Municípios, que pela regra da FPM, os municípios com uma população menor, eles acabam recebendo uma transferência maior per capita. Então, não é surpreendente que houve um aumento de transferência federal per capita para os municípios que separaram, né? O segundo resultado que a gente mostra é que os municípios que separaram, eles tiveram um aumento de despesa com capital e despesa corrente. Essa despesa com capital, quando eu falo despesa com capital, eu quero dizer compra de máquinas, veículos, construção de prédios. Eles geralmente representam 16% da despesa do município, e os municípios separados tiveram um aumento de 22% nessa despesa de capital. E, além disso, olhando para despesas correntes, que são despesas com folha de pagamento, despesas administrativas, e essas despesas representam 84% das despesas dos municípios, a gente observa para os municípios que separaram um aumento de 12% em relação aos que quase separaram. E isso também é consistente com a ideia de que quando você cria um novo município, você precisa de uma nova prefeitura, uma nova sede da prefeitura, uma nova sede da Câmara Municipal, uma nova escola municipal, e tudo isso é um custo de entrada, é um custo que é mais um custo de capital. Então, é razoável esperar que as despesas com capital aumentam mais que as despesas correntes, né? E aí, dado esse aumento da burocracia local, da burocracia municipal, o próximo passo é tentar entender se esse aumento se traduz em melhorias na provisão de bens públicos, né? E aí, o grande problema é que não existem dados, pelo menos dados públicos, a nível dos municípios, sobre a quantidade de escolas e hospitais do início da década de 90, que é o período anterior à emancipação, né? Então, a gente propõe uma maneira meio indireta de ver isso, né? Com dados do tempo. A ideia é que se mais escolas geram um aumento de nível educacional, então as gerações mais novas que estão expostas a essa separação dos municípios, elas deveriam ter maiores ganhos educacionais do que gerações mais velhas que estão menos expostas a essa separação. Suponha uma criança que tem 13 anos de idade e uma outra que tem 5 anos de idade na época que o município separou, né? Se a separação levou a uma melhoria na provisão de educação, então a criança que tinha 5 anos de idade, né, potencialmente se beneficiou mais do que uma criança que tinha 13 anos de idade, simplesmente porque ela foi mais exposta à separação, né? Então, é um exercício bem simples, mas a ideia é fornecer uma intuição do que a gente está fazendo, né? E, de fato, a gente observa que para as gerações mais novas, para as gerações que tinham até 15 anos de idade, no momento da separação, eles tiveram maiores ganhos na frequência escolar. E isso é meio consistente com a ideia de que os municípios eles são responsáveis pela provisão da educação primária e é compatível com a faixa etária que a gente observa esses efeitos positivos na educação, né? A gente não observa nada para pessoas com mais de 15 anos de idade, no momento da separação, o que meio que coincide com o fato que os municípios já não estão mais responsáveis pela provisão de educação primária, né? Já passa a ter a responsabilidade do Estado, que fornece a educação no ensino médio, né? E, além disso, a gente também mostra que houve um aumento no acesso à eletricidade, na coleta de lixo, que são justamente os serviços que os municípios têm a responsabilidade de prover. O quarto resultado é olhar se esse aumento do setor público, dessa provisão de bens públicos, afetou a economia local, né? Gerou uma externalidade, um efeito spillover positivo para o setor privado. Isso é meio importante porque você quer saber se no final você gerou um ganho de produtividade local, né? E para isso a gente explora duas dimensões. Uma é ver o que aconteceu com a arrecadação de imposto municipal, se houve um aumento do tamanho da atividade do setor privado e a alíquota de imposto não mudou, então, em princípio, os municípios deveriam arrecadar mais. E a segunda dimensão que a gente tenta observar é o tamanho do setor formal, né? Que é o número de estabelecimentos formais e o número total de empregos formais.
a gente não encontra nenhum efeito nessas duas dimensões, o que sugere que o aumento do setor público, o aumento da burocracia local e esse aumento do setor público, ele não se traduziu em maior produtividade local, em maior dinamismo local, né? E aí, por fim, a gente tenta entender que esse aumento do setor público e de melhoria de serviços públicos se deve porque os distritos, os municípios que antes eram distritos passaram a ter mais autonomia, ou que é puramente porque eles tiveram mais recursos de transferência federal per capita, e aí com mais recursos você consegue gastar mais e com isso você consegue aumentar a provisão de bens públicos, né? O último passo é tentar entender se o aumento do setor público, o aumento da melhoria da provisão de bens públicos, ele se deve porque os locais tiveram mais autonomia ou se é simplesmente porque houve um aumento da transferência federal per capita e mais dinheiro permite que os municípios possam investir mais na provisão de bens públicos. E aí, de forma geral, o que a gente encontra é que os municípios que passam a ficar mais perto da sede depois da emancipação, eles tiveram mais ganhos, o que indiretamente mostra que os locais mais remotos, eles têm mais dificuldade de se desenvolver porque eles estão mais longe da sede, e a emancipação, de certa forma, ela reduz esse problema. A gente também mostra que os distritos que tiveram mais votos a favor da emancipação durante o referendo, o que indica que eles tinham mais preferência por separação, eles tiveram mais ganhos, e a gente mostra que existe algum componente do efeito de maior transferência per capita, mas ele não explica totalmente o resultado. Ele ainda tem um papel muito grande para a autonomia explicar o nosso resultado. Agora, se é bom separar ou não, meio que isso depende da sua função objetiva. Se a ideia é fornecer mais autonomia política e administrativa, mais recursos fiscais às áreas mais pobres e remotas, a gente mostra que na experiência brasileira, de fato, houve uma melhoria na provisão de bens públicos, mas o tamanho da burocracia aumenta muito. Agora, se o objetivo é gerar efeito de spillover, aumentar a produtividade local, aumentar a produtividade do setor privado, a gente mostra que, na verdade, a descentralização na forma de criação de novos municípios, ele não teve nenhum efeito nessa dimensão. Se é bom ou ruim, meio que depende do que você quer no final das contas. Super interessante também. E agora, para falar um pouco sobre um outro campo que você também explora, que é a parte de educação. Você tem um trabalho junto com a Cecília Machado, da FGV, do Rio, que vocês estudam justamente esse processo que a gente viu nos últimos tempos de centralização da admissão, né? Da admissão dos estudantes nos concursos que acontecem. Pessoal, eu tenho um SISU hoje em dia que você acaba competindo com o país inteiro e também reduz, não tem mais aquelas quantidade de provas enormes de cada faculdade, então você tem uma mudança significativa para os vestibulandos do que eles vão fazer, quais são as estratégias que eles vão traçar na vida para fazer, então, as suas escolhas. E o que vocês estudaram nesse artigo? O que vocês encontraram também sobre esse processo de centralização? Esse artigo eu tenho um carinho enorme por ele, porque ele foi a minha dissertação do mestrado, foi o que me fez descobrir no final que eu amo fazer pesquisa. Foi o meu primeiro artigo que eu desenvolvi do início ao fim, junto com a Cecília, né? Então, a motivação principal é que milhões de alunos eles se candidatam no ensino superior todo ano, e isso acontece por meio de processos seletivos centralizados e descentralizados. Em alguns países, como o Japão, nos Estados Unidos, o processo é completamente descentralizado, no sentido de que os alunos aplicam diretamente para cada universidade. Em outros países, como no Chile, na Alemanha, o processo é totalmente centralizado, no sentido de que os alunos eles mandam o application para uma plataforma, e daí eles estão alocados às vagas das universidades, né? E em 2018, quase 50 países do mundo inteiro, eles já tinham adotado alguma forma de admissão centralizada, né? Então, o que eu e a Cecília a gente faz no artigo é analisar empiricamente como que a centralização do processo de ensino superior, né, o processo de admissão do ensino superior afetou a composição de alunos no Brasil. Para isso, a gente explora o SISU, né, que é o Sistema de Seleção Unificada, e que foi criado em 2010. E até 2010, para a geração mais nova, que está ouvindo o podcast, cada instituição de ensino superior eles tinham o seu próprio processo seletivo, que o aluno fazia o vestibular para cada lugar. Em várias vezes ele fazia várias provas. Em alguns alunos eles recebiam várias ofertas de vários lugares e outros ficavam sem oferta nenhuma. Isso gerava uma certa ineficiência na alocação de alunos das vagas, né? Em 2010, o Ministério da Educação ele criou o SISU
que é uma plataforma que somente as instituições públicas podem usar, e com as notas do Enem, os alunos eles podem se candidatar às instituições, eles podem submeter, até onde eu sei, pode ter mudado, mas ele pode submeter até 2 opções, até 2 escolhas de programa. De programas, quando eu falo, é uma combinação de curso de instituição. Pode ser economia na UFRJ, direito na UFRJ, ou pode ser economia na UFRJ, economia na UF, né? E daí tem um algoritmo que aloca os alunos das vagas. E aí, como você falou, né, a criação do SISU, ele proporcionou uma mudança muito grande no mercado de ensino superior, porque ele basicamente reduziu várias barreiras que os alunos enfrentavam para acessar o ensino superior, né? Um exemplo é que antes do SISU, o aluno ele tinha que buscar informação separadamente de cada instituição, indo para cada taxa, e aí com o SISU você tem uma plataforma com uma interface bem legal, e aí tem toda a informação que você precisa num único lugar. Então ele passa a ficar sabendo de opções que ele não tinha a menor ideia. O processo ele é bem mais barato, porque o aluno ele só precisa utilizar a nota do Enem, em vez de ter que pagar por vários vestibulares, e é bem mais rápido, porque em vez de você ter que fazer várias provas, muitas vezes ter que viajar para fazer essas provas, você simplesmente faz uma prova só. E aí, em princípio, o SISU, quando ele foi criado, ele foi concebido, ele teve esse propósito de tornar o acesso ao ensino superior mais democrático. E aí não demorou para que ele fosse adotado por várias instituições, e hoje em dia ele é o principal instrumento de acesso ao ensino superior público, né? Então, a gente tenta entender quais foram os efeitos de curto prazo. Em particular, a gente quer entender como que a introdução de mecanismos centralizados de admissão afetou a composição dos alunos e a integração geográfica deles. E aí, para isso, a gente explora o experimento natural, que vem da adoção gradual do SISU por parte das instituições, por parte dos programas ao longo dos anos. E aí, basicamente, o que a gente consegue fazer é comparar programas antes e depois da centralização. E a gente usa os microdados do Centro Superior e do Enem para isso, né? O primeiro resultado que a gente encontra é que a introdução do SISU, ele reduziu a representação, a proporção das mulheres entre os alunos ingressantes em torno de 2%, e ele aumentou em 1% a idade média dos alunos ingressantes. E a gente interpreta isso como algo consistente com a ideia de que o SISU ele reduziu algumas barreiras de acesso, levando a maior competição. E no caso de gênero, essa redução da quantidade de mulheres, ela é bem consistente com a literatura, que mostra que, em geral, as mulheres elas têm performance pior em ambiente muito competitivo, elas estão mais abertas ao risco, elas têm menos confiança. Então, acaba que o SISU ele não beneficia as mulheres de certa forma. E isso pode explicar por que houve uma redução na quantidade de mulheres entrando no ensino superior. E, além disso, a gente mostra também que o SISU teve um aumento da idade média dos alunos ingressantes, e a gente acredita que é porque a gente tem mais alunos fazendo a prova, porque tem mais competição, e essa prova só acontece uma vez por ano, e aí, com isso, automaticamente você aumenta a idade média dos alunos que ingressam nas instituições que adotam o SISU, né? O segundo resultado é a integração geográfica, né? Antes do SISU, a gente tinha instituições que operavam de forma mais local. Essas instituições eram mais acessíveis à população local, porque tinha muitas barreiras geográficas e monetárias atreladas ao vestibular. E ainda tinha barreira de informação, né? O candidato tinha que buscar informação de cada uma das instituições de forma individualizada, descentralizada. Então, a nossa hipótese é que o SISU ele aumentou o tamanho do mercado acessível para os alunos. Isso permitiu que as instituições pudessem recrutar os alunos de forma nacional e potencialmente alterar a distribuição geográfica dos alunos ingressantes. Mas, por outro lado, é possível que a gente, num país tão grande como o Brasil, e mesmo que essas instituições sejam públicas, em princípio gratuitas, existe um custo alto para os alunos se mudarem, existe um custo de moradia, um custo de subsistência. Então, é possível que a centralização final não tenha efeito nenhum na migração, né? Mas o que a gente encontra é que o SISU aumentou a probabilidade de um aluno migrar para um outro estado em torno de 20%. E aí o terceiro resultado é ver como que o SISU afetou a qualidade dos alunos ingressantes. E para isso a gente usa a nota do Enem dos alunos ingressantes como uma proxy para qualidade. E a gente mostra que a adoção do SISU levou a um aumento da nota média dos ingressantes, que é também consistente com a ideia de maior competição que foi gerada pelo SISU, né? O lado negativo que a gente encontra
é que houve uma maior estratificação entre as instituições de ensino superior. Quando a gente usa o Índice Geral de Cursos do IGC como uma medida de qualidade das instituições, a gente encontra que o aumento da idade média está concentrado nas instituições com índices mais baixos de qualidade. E aí isso sugere que os alunos, de certa forma, eles refazem o Enem. Quando eles não passam de primeira, eles refazem o Enem, eles tentam o ensino superior novamente, mas aí eles estão mais propensos a tentar instituições com índices mais baixos de qualidade, porque essas instituições provavelmente têm notas de corte mais baixas. E, além disso, a gente encontra que as instituições de qualidade mais alta, elas têm mais chance de terem mais alunos que trocaram de estado, que migraram. O que mostra que, de certa forma, quando as pessoas decidem migrar para fazer um ensino superior em outro lugar, elas vão para os programas, para os locais que elas acreditam ter um retorno mais alto. E aí, esse artigo é o primeiro passo, tentar entender os efeitos por trás. Acho que ainda tem um potencial imenso de entender várias dessas políticas de ensino superior que aconteceram na última década. E é isso. Foi ótimo, Cris. Você foi muito didático, foi bem legal a abordagem das suas pesquisas aqui no podcast. A gente agradece a sua participação. Geralmente a gente deixa o final para os nossos convidados, mandar uma mensagem para os nossos ouvintes ou divulgar também as redes sociais, os sites que vocês têm. Então, fique livre aí, caso você queira falar alguma coisa para as pessoas que estão escutando a gente. Eu agradeço a oportunidade, esse espaço, poder falar um pouco mais sobre a minha pesquisa, a minha trajetória. Espero não ter entediado muito com a minha didática. E é isso, eu que agradeço o convite. Muito obrigada. O Esquina 1010 está disponível em diversas plataformas de áudio e no YouTube. Para não perder novos episódios, se inscrevam nos nossos canais e nos acompanhe pelo nosso Twitter, @edipodcasts, com S no final. Lá você encontrará nossas novidades e também os conteúdos interessantes relacionados às ciências humanas e, somente, economia, que compartilhamos com os nossos seguidores.